Oi pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre duas obras de arte de períodos diferentes. Uma delas é A Barca de Medusa, do Théodore Géricault, de 1818, e a outra é Ape Sheets to Descartes, para quem não sabe é Beyoncé, mais o Jay-Z, que foi lançado em 2018. E é interessante a gente pensar, por que eu tô falando disso, né? Eu sou uma mulher negra e eu tô na academia, quero ser historiadora e trabalhar com história da arte. E é muito difícil, né? Trabalhar com história da arte porque a gente não se sente representado. Na tradicional narrativas, negros não estão presentes, e quando eles estão presentes, eles estão em lugares pouco vistos. No fundo dos quadros, eles não estão como protagonistas. Enfim, eu acho importante trazer outras narrativas, como essas duas obras propõem. A gente vai ver, apesar de elas terem 200 anos separando elas têm propostas similares de utilizar a história da arte para inverter o olhar, trocar a posição do observador e pensar um pouco mais no como o negro se coloca nesses espaços. E pensar o negro não como o subalterno, mas pensar ele como uma vertente da história. Um novo ângulo, como o Jay-Z coloca. Bom, a Barca de Medusa, do Théodore Géricault, ela é originalmente chamada de L'Errado de la Méduse, que em tradução livre seria a Barca da Medusa ou a Jangada da Medusa, mas primeiramente ela recebeu o nome de Scène de Naufrage, que é cena de naufrágio, então tem uma coisa mais ampla aí. O autor dela, como eu já disse, o nome dele é Jean-Louis André Théodore Géricault. Ele foi um pintor e abolicionista francês, muito atuante no século XIX. A produção da obra foi feita entre 1818 e 1819, ela é uma pintura a óleo, de grandes dimensões, ela tem 4 metros por 7, o que dá uma obra gigantesca, e a gente vê isso no clipe da Beyoncé mais pra frente. E o tema que ela retrata? Bom, ela é uma obra quase concomitante ao que ela vem retratando, porque o acidente ele foi em 1816. Ela retrata uma embarcação que acabou sofrendo Ai, como você fala isso? Assédio? Acidente. Segue Depois a gente corta. Depois você corta. Não é isso. Naufrágio. Não. Acidente. Interpreta. No Recife. Ancorou. Afogou. Bateu. Bateu é uma boa palavra, eu acho. Tá. Cortar aqui. Juna ainda vira o vídeo. Virou pra você pra cá. Vira o PC pra cá. Assim? Mas o que você quer mostrar aqui? Porque senão vai ficar estranho eu vir ele pra você de vez. Vira ele pra você, então. Porque senão fica um negócio meio de lado, sabe? Ai. Pra quem vai mostrar. Mas, tipo assim, se eu colocar aqui, não vai tampar a minha pessoa? Amiga, você coloca mais pro lado. Aqui? Tipo jornalista isso. Fantástico. Isso, Fantástico, exato. Jornal Nacional. Continua. Agora, cortar aqui. É um sinal visual. O tema que ela retrata é quase que concomitante à produção da obra, porque retrata um acidente de 1816 com uma embarcação que... Bateu. Volta de novo. Bateu no... Ok. Colidiu? Colidiu. Linda palavra. Ok. O tema que ela retrata. Tá. O tema que a obra retrata é quase que concomitante à produção da própria obra. É um acidente que aconteceu em 1816 com uma embarcação chamada Medusa, por isso o nome. Ela bateu num Recife, ficou presa lá, então eles tiveram que fazer uma barca para salvar as pessoas que estavam dentro da tripulação dessa embarcação. É interessante pensar que ela ia em direção ao Senegal e ela tinha como missão restaurar o domínio francês sobre essa área, sobre esse país. E depois que eles construíram a barca, eles ficaram à deriva por cerca de 13 dias. Então, tiveram inúmeros acidentes, mortes, canibalismo, a comida deles acabou. E no fim eles foram resgatados por um navio chamado Argos, que não foi lá para isso, ninguém mandou alguém para salvá-los. E depois disso, os sobreviventes, eles fizeram um livro, construíram narrativa sobre o que aconteceu lá. E esse acidente ficou muito famoso na época, porque ele foi amplamente divulgado pela mídia, e a partir dele as pessoas começaram a tratar um pouco mais do tráfico de escravos, principalmente porque a embarcação estava indo para o Senegal, que na época era amplamente conhecido pelo seu comércio
tráfico de escravos. E ele tornou público a questão da ilegalidade no tráfico, de como isso era realizado, de como aconteciam diversos naufrágios, de como era cruel essa caminhada. O Jericho ele utiliza o relato dos sobreviventes para compor a obra dele, mas ele também faz entrevista com eles. É interessante também pensar que quando ele foi fazer a obra, ele quis fazer de grandes dimensões, então ele teve que mudar do seu ateliê, ele teve que contratar alguém para fazer uma réplica em tamanho real da barca. Ele se trancou lá dentro, ele testou as melhores cores para produzir e a cor exata dos corpos. Então é bem interessante pensar esse processo de construção da obra mesmo. Quanto à composição, ela tem uma composição que a gente chama de duplo triangular, porque ela é formada por dois triângulos, um maior e um menor. A gente vê que o triângulo maior ele tem a sua maior ponta pela vela da barca, e o triângulo menor tem a sua maior ponta pelo negro que está acenando, que é um personagem muito importante que a gente vai trabalhar depois. Para inspiração, o Jericho ele usou, por exemplo, a Pietà de Michelangelo para fazer esses corpos mortos, essa posição onde os corpos, como os membros estavam. E ele também usou uma obra chamada Watson e o Tubarão. Watson e o Tubarão, que também retratava um negro, mas não retratava um negro como protagonista. A gente tem muita semelhança na composição, mas o negro ainda não está ali no lugar de destaque, como o Jericho vai colocar mais para frente. E também ele utilizou o Caravaggio, principalmente a Madonna do Rosário, que é uma obra que trabalha muito com essa coisa do chiaro escuro, de trabalhar a luz escura, fazer esse jogo de luz na obra para criar uma tridimensionalidade. E ele utilizou muito isso nessa obra. Bom, dos detalhes, é interessante pensar que ela retrata um momento dúbio, porque a gente não sabe se é o momento que eles são resgatados, enfim, ou se é mais uma tentativa frustrada. Então, ela fica entre esses dois espaços. O céu também representa essa mesma algo dúbio, porque a gente não sabe se está amanhecendo ou se está anoitecendo. Então, ela trabalha com esse meio termo que não dá para especificar muito bem. Um dos detalhes principais, como eu disse, é o negro, que se coloca como protagonista. Ele é o ponto mais alto da obra, para onde todo o foco culmina. Ele está em cima de um barril, ele está acenando. E é importante dizer que esse negro está fora dos relatos originais, não tem referência a ele, não há referência a ninguém que tenha feito esse ato. E o aceno dele pode ser representado como um aceno salvador, em que ele tentaria salvar a todos que estavam ali a partir de um aceno para mostrar a posição do barco. É interessante pensar que esse negro ele põe em xeque o lugar pré-estabelecido do negro nas representações, principalmente da época, porque o negro nunca era visto como um personagem de salvo, um personagem que traz algum tipo de esperança. Ele era no máximo plano de fundo. Então, se a gente pensar nesse movimento de que o negro é que tem a voz, ele que tem o poder de mudar ali a situação que está ocorrendo, é muito interessante pensar nesses mecanismos que o Jericho tenta trabalhar. Outro detalhe muito importante é a cena do canibalismo, que é considerada apagada, porque nos relatos originais foi tratado o canibalismo, foi um tema que a mídia divulgou muito, que as pessoas discutiram muito, mas no quadro do Jericho a gente não vê nenhuma cena explícita. Porém, a gente tem um lugar comum do canibalismo, por assim dizer, que é a representação de um pai com seu filho. A gente vê um velho segurando seu filho lá, todo cabisbaixo, e isso, naquela época, era uma clara referência à Divina Comédia, de Dante Alighieri, por exemplo, que é o canto, mais especificamente no canto 33 do Inferno, onde ele conta a história do Conde Ugolino, que também ficou preso na Torre de Pisa e teve que comer os seus filhos. Então é uma aproximação dessa história europeia, de como o canibalismo também não opera só no outro, o canibalismo também estava operando dentro da própria lógica, e era uma referência que todo mundo conhecia, era amplamente divulgado. Então todo mundo, assim que viu, poderia traduzir isso como essa representação. Esse velho, ele opera como um par dicotômico do negro, no sentido de que ele e o negro representam coisas opostas, cada um está de um lado, e o negro é representado como forte, ele está em pé enquanto o velho está deitado, sem esperança, e, enfim, com a fisionomia para baixo. E aí a gente vê que como ele encarna
essa sociedade francesa que tanto pedia por liberdade, igualdade, fraternidade, mas que não conseguia na prática. Então, uma sociedade falida, uma sociedade velha, onde isso não dava mais. E a única esperança vem justamente do lugar subjugado, negro. Né? Fala, Letícia, que você fala. Não, eu ia falar pra ela vir que segura aqui, que minha perna tá, minha pressão cai, se eu fico muito tempo em pé. Meu Deus! É porque eu vi ela cenando, eu falei, eu acho melhor eu dar uma pausinha aqui. Corta! Isso é sério? Gente, imaginando a Letícia desmaia na nossa No frente. meio do vídeo, já pensou? No meio do vídeo. E aí, pessoal? Não, relaxa. Você tá bem, amiga? Alguma coisa? Relaxa, vai. Tá. A recepção da obra, ela também foi muito trabalhada, porque essa universalidade do... Quê? Já tem 10 minutos o vídeo, só queria falar É isso. sério? Só continua, depois você vê o que faz. É, depois você... Não, só tô te avisando. A recepção da obra também foi um tema muito interessante, porque essa suposta universalidade da obra, para ela chamar cena do naufrágio, poder se passar em qualquer lugar, apesar da referência ser clara a esse acidente, ela foi muito notada pela crítica em geral. E por isso ele foi duramente criticado pelos defensores dos Bourbons, mas ao mesmo tempo ele foi muito louvado pelos liberais em geral, que interpretaram a obra como uma causa anti-imperialista, sendo solidária a esses sobreviventes, ao mesmo tempo denunciando a monarquia francesa pelos seus conchavos, pela sua forma de lidar com o tráfico de escravos. É interessante que a obra ela reacendeu essa disputa que estava tendo sobre esse acidente e trouxe de novo toda a discussão que dava pautado. Por trazer o negro como protagonista, ela foi considerada imprópria para os cânones, já que isso não podia ser representado seguindo as normas da academia. E aí o Géricault ele tem que mudar a obra dele para a Inglaterra e para a Irlanda em 1820, que eram países muito mais ligados à questão abolicionista e países que viram o quadro de uma maneira muito mais positiva do que a França estava vendo no momento. Agora a gente vai para outra. Quer que eu pare o vídeo? Quer que eu continue? Tá, agora vamos falar um pouco de Ape Shit do The Carters. Faz parte do disco Everything is Love. A composição é da Beyoncé, do Jay-Z, tem o Offset, o Pharrell Williams e tem o Quavo também. Ela foi lançada em junho de 2018 pelo Rick Says, que foi o diretor. A duração do vídeo é bem grande, ele tem 6 minutos. O local de gravação é no Louvre e é interessante pensar que o nome da música já é significativo do que eles tentam fazer, porque Ape Shit é uma expressão que tem um caráter muito racista, que tem por significação selvagem, loucura, fúria. Então é muito usada para referir a população negra nos Estados Unidos de maneira pejorativa. E aí eles tentam ressignificar um pouco disso. É interessante pensar que também é o mesmo ano de This is America, do Childish Gambino, que também estava discutindo um pouco disso. Porque eu vou passar o vídeo agora. Ah, tá. Um pedaço. Tá. Peraí, então. A gente pode ver que desde o começo. Tá gravando, né? Agora você volta. A gente pode ver que desde o começo do vídeo é uma tentativa de produzir uma narrativa mesmo. Então a gente tem, por exemplo, a entrada do Louvre já com o negro ali na frente, essa contraposição, esse jogo entre o chão e a parte de cima, o teto, a inversão dessas duas coisas para mostrar que realmente vai ter ali uma narrativa de inversão como um todo. E aí a gente tem no primeiro plano a Beyoncé e o Jay-Z na frente da Mona Lisa. Eles estão super bem vestidos, eles estão de costas para a Mona Lisa. Isso por si só já significa uma relação de equiparação entre as duas coisas, como se eles estivessem em pé de igualdade com essa arte que está sendo representada ali no museu. E é desse lugar de fala que eles começam o seu vídeo e a sua narrativa. A Beyoncé também aparece vestida a grife Versace, que é uma grife italiana, então ela se veste da cabeça aos pés com a parte de barroco deles,
Então ela tem todas as representações de riqueza, de ostentação, e é interessante pensar que eles dois estão ali significando realmente esse ponto de chegada. A letra diz, não acredito que conseguimos. E aí eles dizem, isso é o que conseguimos, é por isso que somos gratos. Então também é uma narrativa de, os negros chegaram lá, vamos mostrar que a gente consegue também chegar. Quando aparece a esfinge de Tanis, o Jay-Z diz, não acredito que conseguimos. É um ponto de vista diferente. É como se eles tentassem mostrar realmente um museu diferente e também mostrar um Egito diferente, um Egito negro. A Beyoncé também aparece na frente da Vitória da Samotrácia, toda vestida de branco, encarnando a deusa da vitória. E enquanto canta, me dê o meu dinheiro, respeite o meu dinheiro, ou me pague com equidade, ou me pague com equidade, ou me veja reverter essa dívida. É interessante esse jogo que ela faz entre a dívida, no sentido do dinheiro mesmo, de retratar temos um lindo cachorrinho se divertindo. Fofo. Não vamos atrapalhar a diversão dele com coisa chata, que é o nosso trabalho. Vai! Ai, que vergonha. É interessante pensar nessa relação que ela faz com a palavra dívida, porque ao mesmo tempo que ela está tratando da questão monetária no mundo da música, onde as mulheres são muito menos pagas do que os homens, e principalmente as mulheres negras, ela ainda traz um pouco dessa coisa da questão da dívida colonial, de como os países europeus lidaram com os países africanos e como essa ainda é uma dívida que não foi paga, já que grande parte da acervo do Louvre vem do Egito e tem toda essa questão. Que cachorrinho bonitinho. Desculpa, pausa. Ele pode passar a mão? Acho que pode. Oi, bebê. Aparece no vídeo. Oi, bebê. Tchau. Ai, cachorros são lindos. Continua. Dívida colonial. Já que essa dívida colonial entre os países europeus e os países africanos ainda é palco de muitas discussões, e ela chega aqui na América tornando as relações um pouco difíceis para os negros, e isso se mantém quando o Louvre é louvado e todas essas conquistas são atribuídas ao povo europeu. A gente também tem a Beyoncé na frente da coroação de Napoleão, logo abaixo da Rainha Josefina, está sendo coroada pelo Napoleão, e aí a gente vê essa contraposição, enquanto Napoleão, rei da França, conquistador da África, está ali e coroando a Josefina, que ao mesmo tempo está no mesmo nível de cena que a Beyoncé ali, então é como se ele coroasse a Beyoncé, e ela diz, você não é páreo para nós, não acho que eles sejam páreos para nós. É realmente uma inversão dessa história, os negros voltando para recolonizar esse espaço, repovoar esse espaço. E aí a gente vai para a parte mais legal do vídeo, na minha opinião, que é a parte que o Jay-Z começa a falar um pouco mais sobre política. A parte do Jay-Z, ele começa mostrando alguns quadros, entre eles uma outra obra do Theodore Géricault, que representa um cavaleiro sobre um cavalo branco. Então é um cavaleiro branco europeu sobre esse cavalo, representando a vitória da França. E aí a gente vê o Jay-Z, um homem negro, vestido com as cores da bandeira dos Estados Unidos, em cima de um cavalo negro. E aí a gente tem essa contraposição de imagens, esse jogo de imagens de locais, para trabalhar justamente com isso, do lugar que o negro ocupa. Enquanto isso ele diz, fique de olho no meu bolso, que é como um canguru, fale para esses palhaços que não estamos impressionados. Cartuchos lotados para lidar com essa bagunça. 45º presidente dos Estados Unidos, temos mudanças para vocês. Para quem não sabe, o 45º presidente dos Estados Unidos é Donald Trump, e aí a gente tem no mesmo ano a gente tem uma controvérsia com o Jay-Z e o Donald Trump, porque o Trump ele falou no Twitter que os países da África e o Haiti são países de merda, e o Jay-Z justamente questionou isso e falou sobre as políticas do governo dos Estados Unidos para gerar emprego para negros, e quanto isso não estava sendo bom, enquanto não estava gerando resultados. E aí ele e o Trump entraram numa discussão ali, isso foi em janeiro de 2018, e com certeza influenciou no clipe. Então essa boa parte do que ele fala nesse momento é pro Trump, para mostrar que agora a cara da América é outra. A cara da América é um homem negro que conseguiu chegar no topo do mundo da música e do mundo. Também é uma parte muito legal quando a gente vê todos os dançarinos enfileirados, agachados,
fechados ali, que é uma clara referência à controvérsia do Colin Kaepernick. Inclusive na letra ele diz: chegamos escoltados, temos aviões presidenciais também. É melhor você ficar com o residencial. Invencível com o taco, eu disse não ao Super Bowl. Vocês precisam de mim, eu não preciso de vocês. Todas as noites chegamos no limite. Diga a NFL que também estamos nos estádios. Não sei se vocês sabem, mas teve toda aquela polêmica do Colin Kaepernick sobre ele ter se ajoelhado no momento do hino dos Estados Unidos. Isso foi em 2016, foi amplamente discutido. Ele disse que não queria vangloriar um país que estava matando negros, que não tratavam os negros como eles mereciam. E em 2018 essa controvérsia se reacendeu porque a Nike fez uma propaganda com o Colin e sofreu um baita do boicote. As pessoas queimaram o tênis da Nike e o Donald Trump se pronunciou de novo, disse que todos os jogadores que fizessem o mesmo tinham que ser ou suspensos ou demitidos. E é interessante como ele trabalha com essa coisa da colocação mesmo, de colocar todos eles ajoelhados na frente do Louvre ali, de mostrar que eles também estão nos estádios, que independente do que o Trump falar, esse aqui é o meu reino, é onde eu domino, então eu posso fazer o que eu bem quiser. E mais uma vez mostrando que os negros podem ocupar os espaços, independente do que tem sido dito. E aí a gente chega no Jay-Z na frente do quadro do Jericho, a Barca de Medusa. A gente vê como o quadro é grande nesse momento, que o Jay-Z aparece quase que em miniatura, mas é interessante o que ele fala, a noite passada foi uma loucura, nos jogamos em uma piscina de pessoas, mande o Grêmio se fuder com essa merda de 8 nomeações e 0 vitórias. É interessante ressaltar isso que ele fala de piscina de pessoas, porque ele está na frente de um quadro, fala justamente sobre o naufrágio, as pessoas caindo no mar, esse desespero, essa agonia que se tinha nas noites ali, um quadro noturno. E aí a gente vê como essa analogia que ele faz com os fãs, da quantidade de fãs que eles têm, da quantidade de público que eles alcançam, é interessante pensar nisso. No clipe a gente também tem uma aproximação da figura do Jay-Z com a figura do negro que está central nesse quadro, porque eles filmam o Jay-Z e ao mesmo tempo filmam em destaque esse negro de costa, como se eles estivessem ali representando a mesma pessoa, o mesmo lugar de fala. E aí ele diz que não precisa, para mandar o Grammy se fuder, porque ele não conseguiu. Ele foi indicado 8 vezes, não tinha ganhado nenhuma. Mais uma vez ele mostra o quanto o negro é subjugado e o quanto o sistema tenta acabar com o espaço do negro, mas ele se coloca realmente como uma esperança ali, assim como o negro, um lugar onde ele é totalmente marginalizado, totalmente subjugado, e é dali que vem a esperança do futuro, é ali que vem a América, é ali que vem a cara da América. Depois disso a gente tem toda uma parte silenciosa do clipe, onde são apresentadas badaladas ao fundo, e a gente vê diversas obras, o negro sendo retratado. E aí depois a Beyoncé e o Jay-Z estão fora do Louvre e eles dizem: vocês não podem dominar meu reino, eu liberto todo o meu povo, liberto todos. E essa é uma passagem importante, porque é uma passagem de virada do clipe, porque a partir desse momento os bailarinos negros começam a refazer as obras, e é como se a partir dali eles começassem a mostrar uma outra face da história, que é os negros como destaque, os lugares em que os negros estão representados nesse quadro e como criticá-los, como olhá-los. E aí a gente tem, por exemplo, o casal de dançarinos se penteando na frente da Mona Lisa, e aí a gente vê uma contraposição entre o padrão de beleza. Qual é o padrão de beleza? Qual é o padrão ressaltado? Para onde se quer olhar? Aí a Beyoncé e o Jay-Z respondem que a gente vai olhar de novo para onde? Para os negros, para a África, para toda essa ancestralidade. E aí é interessante ver toda essa composição de como se fecha na Beyoncé e no Jay-Z, em um lugar de destaque ali, e como a gente constrói esse clipe. Como realmente uma narrativa reversa ao que a história da arte tanto prega. E aí, o que o Lipschitz pode nos dizer sobre os Estados Unidos e também sobre a própria história da arte? Ele pode nos falar um pouco sobre essa segregação que estava tendo nos Estados Unidos. Em 2018 foi muito discutido as leis que proibiam os negros de votar, os negros que tinham passagem pela polícia. A gente sabe que nos Estados Unidos eles são a grande maioria, porque os negros são mais presos e mais encarcerados do que as pessoas brancas. E aí saiu algumas entrevistas com negros que queriam votar e não conseguiam, mesmo depois de ter pagado suas penas, porque essa lei realmente impedia. Então a gente estava ali num momento de discussão de qual é o lugar do negro, como que o negro ainda continuava sendo retirado da sociedade, tendo ali seus direitos cortados. E
outra reportagem também muito conhecida da época foi o número da BBC, uma pesquisa da BBC, sobre os crimes motivados pelo preconceito de raça, etnia e ascendência nos Estados Unidos. Esses números que eles divulgaram eram de 2017 e mostravam que de 4.131 casos, 2013 foram com pessoas negras, atingiram pessoas negras. E aí a gente vê que a Beyoncé e Jay-Z estão dialogando com uma sociedade que ainda coloca o negro numa posição inferior, que ainda coloca o negro numa sensação de inferioridade perante ao branco e que principalmente não fazem com que ele possa chegar a determinados lugares. Então é uma narrativa de a gente conseguiu, apesar de essa narrativa, ela desafia o papel tradicionalmente atribuído do negro nas representações artísticas, na medida que elas apontam esse caráter repressivo da história do arte aclamada, de quanto essa história ela é europeizada, ela não atende toda a população em geral, se foca ela é delimitada pela Europa. E aí a gente vê um novo ângulo, uma nova maneira de olhar. Não é não olhar para essas obras, não é não visitar o Louvre, não ver a Mona Lisa e etc. É olhar para essas obras e ao mesmo tempo olhar com uma visão crítica, ver o quanto elas podem ser sim opressoras e tirar do negro esse papel de destaque, de protagonismo e encarar numa história única, de um lugar de um lugar pré-estabelecido, digamos assim. Eles têm essa tentativa de decolonização do Louvre para criticar esse legado colonial que a gente tanto conhece. Então, é trazer o negro para esse espaço, um espaço tradicionalmente frequentado por uma elite branca, com quadros que representam uma elite branca. E aí, colocando esse negro lá dentro, a gente inverte um pouco essa noção de museu, que é um espaço colonial onde todas essas obras roubadas, diferentes culturas e colocadas ali em exposição representam a aclamação do homem branco, mas também, a partir desse momento, elas podem representar também o homem negro, se a gente souber olhar e olhar com criticidade. E a partir disso, a Beyoncé e o Jay-Z, eles não se afirmam só entre as elites financeiras, mas também entre as elites culturais, como o casal de negros que conseguiu chegar e conseguiu se tornar a cara da América, de certa maneira. Dando um tchau.